Muito bem-vindos ao quarto episódio do PUC Ciência. Eu sou o Vinícius Schelles. E eu sou o João Lustosa. Neste episódio vamos falar sobre os carros elétricos. A gente conversou com profissionais da área que nos ajudaram a entender como funcionam os elétricos e híbridos e quais os desafios para garantir que eles sejam realmente menos prejudiciais ao meio ambiente. Fique com a gente, porque o PUC Ciência está no ar. PUC Ciência. A venda de carros elétricos cresceu no Brasil em 2024, seguindo uma tendência mundial. Esse aumento é resultado de um maior investimento das montadoras no mercado brasileiro, além de uma melhora na estrutura de carregamento e incentivos do governo. O alto preço e a infraestrutura ainda precária são algumas barreiras. Os veículos elétricos são apresentados como uma alternativa mais ecológica em relação aos carros movidos a combustível fóssil. Mas como eles funcionam e qual o cenário atual? Primeiro, vamos falar sobre os carros 100% elétricos. Como o nome diz, eles são movidos totalmente por energia elétrica. Essa energia fica armazenada na bateria, que faz o carro andar quando acionada. Mas qual a diferença então dos 100% elétricos para os híbridos? Os híbridos usam tanto a energia elétrica quanto combustível fóssil como fonte de energia. Existem dois tipos de híbridos, os plug-in e os não plug-in. Nos não plug-in, os convencionais, a bateria é carregada com energia gerada pelo movimento interno do motor principal. Ela também não precisa ser recarregada na tomada, como nos 100% elétricos. Os plug-in têm dois motores, que podem ser carregados com energia elétrica, gasolina, diesel ou álcool. Esse modelo é o mais versátil e também o mais caro entre os eletrificados. O professor Marcos Sebastião de Paula Gomes, do Departamento de Engenharia Mecânica, explica um pouco sobre esses veículos. Híbridos, que são veículos elétricos que também têm uma bateria, um motor elétrico, mas já agora dentro do motor, dentro do carro, do veículo, existe um motor a combustão interna, né? Que esse pode ter várias funções. Ele aciona um gerador que vai carregar a bateria, ele pode acionar diretamente a roda como num carro comum, né? E ele é movido a um combustível tradicional que a gente tem, né? Então, a gente pode movê-lo a diesel, pode movê-lo, acioná-lo por conta de gasolina ou de etanol. Ele ressalta ainda que a matriz energética brasileira ajuda a contornar o problema da infraestrutura. A gente tem esse luxo, né, de ter os veículos com motores flex. A ideia do veículo flex é ideal, porque principalmente na situação que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não tem muitos pontos de carregamento, né, espalhados, uma vantagem é porque o combustível é um combustível renovável. Então essa é a grande vantagem, né? No Brasil, isso faz alguma diferença, mas nem tanto, porque a nossa matriz elétrica é muito renovável, né? Mais de 80% da nossa matriz elétrica é renovável. Depois de ouvir o professor Marcos Sebastião, que pesquisa a área de petróleo e energia, a gente vai mostrar como funciona o carregamento desses veículos. A bateria dos 100% elétricos precisa ser reabastecida em postos de carregamento, disponíveis em alguns postos de gasolina e estacionamentos de shoppings. Essas unidades de carregamento também podem ser instaladas em casas ou prédios. Mas como é possível encontrar os pontos de recarga? Para ajudar os motoristas, há um aplicativo de smartphone que localiza as estações de carregamento de forma acessível. O nome é PlugShare, e nele é possível achar os pontos espalhados pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Mas a infraestrutura de carregamento ainda é precária, com poucos postos. Atualmente, existem 4.600 no país. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a estimativa é chegar a 10 mil eletropostos até 2026. E você sabia que na PUC-Rio há um lugar para carregar carros elétricos? Na universidade, os abastecedores ficam no primeiro andar do estacionamento, do lado de fora do campus. Qualquer motorista pode carregar o carro elétrico ou híbrido no local, mas precisará pagar o valor de R$ 17,00 do estacionamento e mais R$ 1,69 por cada quilowatt. A taxa de desbloqueio também não é de graça e custa R$ 1,07. Essa taxa é um valor fixo necessário para liberar o uso do aparelho. Dá para perceber a economia se comparado com carros a combustão. Os donos de elétricos economizam com a gasolina, mas a bateria torna o preço do carro muito alto. No último mês de março, o preço médio de modelos 100% a bateria era de R$ 466 mil e dos modelos híbridos R$ 421 mil. São números elevados se comparados com a média de veículos a combustão equivalentes, que custam em média R$ 270 mil. Você está ouvindo PUC Ciência. A gente já ouviu nesse episódio as diferenças entre os tipos de abastecimento.
Mas como é a autonomia desses veículos? Ou seja, que distância eles conseguem percorrer sem precisar de recarga? Os modelos mais baratos têm autonomia de mais ou menos 300 km, enquanto os SUVs, aqueles maiores e mais caros, conseguem percorrer 600 km. Só para se ter uma ideia, a distância da cidade do Rio de Janeiro até São Paulo é de 430 km. Para prolongar a vida útil da bateria, a recomendação é não esperar que a carga chegue a zero. O motorista deve manter a carga entre 20% e 80%, sempre que possível. E como a autonomia desses carros não é tão alta, nas estradas eles vão necessitar de paradas para recarga, que podem ser longas, dependendo dos postos. Filas, carregadores demorados, dificuldade de achar esses pontos, podem ser problemas para os motoristas. O professor Marco Sebastião explica melhor. A falta de pontos pode fazer você parar no meio da viagem, né? Ou, eventualmente, você chegar num lugar que tem um ponto e tem 10 veículos esperando para ter uma fila, né? Para até carregar todo mundo. Você vai ter que ficar várias horas, porque o carregamento também leva um tempo, não é? Pode levar em carregadores rápidos, que são extremamente caros, pode levar de 30 minutos, vamos dizer, que é o carregamento mais rápido que existe hoje em dia. Imagina se isso acontecesse numa beira da estrada, um carregador, ninguém sai dali, vai ficar todo mundo parado. Os elétricos funcionam melhor em centros urbanos, por haver uma concentração maior de postos de carregamento e também distâncias menores. Esses fatores se adequam à baixa autonomia dos elétricos. Ou seja, nas cidades, o veículo elétrico pode sim valer mais a pena. Apesar de poluírem menos por não usarem combustível de forma total ou parcial, os elétricos fazem mal ao planeta por conta das baterias de lítio. É o que explica o professor Márcio Tomé, do Departamento de Engenharia Industrial. A produção de baterias de íon lítio é um processo com alto consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa. A produção de um carro elétrico pode chegar a emitir 60% mais do que a produção de um carro com motor a combustão. E como seria o descarte das baterias? O descarte e a reciclagem das baterias. Eu posso contaminar solo e água por metais pesados e outros produtos químicos se não tiver um descarte apropriado dessas baterias, que seja dito, tem uma vida útil que pode variar entre 5 a 8 anos, dependendo do fabricante, da tecnologia embarcada na bateria, que é uma vida útil inferior à vida útil do carro. São baterias que são previstas em algum momento a sua reposição. E temos uma falta bastante grande de infraestrutura para essa reciclagem eficiente. Então, ela é limitada e cara. Você está ouvindo PUC Ciência. A gente já falou aqui sobre as diferenças entre os híbridos e os 100% elétricos e as vantagens de cada um. Agora, como o Brasil está em relação ao resto do mundo na corrida dos elétricos? No Brasil, há pouco mais de 157 mil unidades em circulação, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Dessas unidades, 30 mil são híbridos plug-in, 106 mil são híbridos convencionais e apenas 10 mil carros totalmente elétricos. Nos 3 primeiros meses de 2024, as vendas de eletrificados no Brasil bateram recorde. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, foram vendidos mais de 36 mil automóveis, 155% a mais em relação ao mesmo período de 2023. Mesmo com o crescimento recente nas vendas dos elétricos, o país está atrás da Europa e nações como China e Estados Unidos. Os chineses lideram o mercado mundial, com metade da frota de elétricos, cerca de 20 milhões de unidades. No continente europeu, os eletrificados também são tendência. Na Noruega, 82% dos carros vendidos anualmente são elétricos. Os Estados Unidos estão muito avançados na infraestrutura de carregamento por conta da Tesla, que tem 3 modelos entre os 10 elétricos mais vendidos no país. Mesmo com isso, o Brasil apresenta um cenário mais favorável para os eletrificados, com matriz mais verde. Se nós olharmos a questão nos Estados Unidos, 60% da matriz elétrica americana é composta por combustíveis fósseis, contra 10% no Brasil. Então nós temos uma matriz muito mais verde. Entendemos como funcionam os tipos de elétricos e o cenário atual desses veículos. Mas o que o futuro reserva? Embora a estrutura de carregamento ainda seja precária no Brasil, os veículos híbridos podem ser importantes na transição para os elétricos no Brasil. Quem volta agora para essa conversa é o professor Márcio Tomé, do Departamento de Engenharia Mecânica. Os híbridos deverão ganhar um pouco mais de espaço, mas não somente com os carros leves, não somente no transporte individual. Se a gente olhar os ônibus elétricos, a Eletra inaugurou uma fábrica de ônibus em São Paulo,
em 2 de junho de 23. Uma planta que tem capacidade inicial de fabricar 150 ônibus elétricos com tecnologia 100% brasileira. A Volks confirma início da produção de ônibus elétricos no segundo semestre desse ano, aqui em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Um dos fatores que contribuiu para o aumento na venda dos eletrificados é o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, do governo federal. Criado no final do ano passado, o MOVER substituiu o antigo Rota 2030 e tem o objetivo de ampliar a descarbonização da frota de veículos e estimular a produção de novas tecnologias na indústria automotiva. Para serem habilitadas no programa, as empresas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento a favor da descarbonização. O plano do governo é de até 2028 distribuir 19,3 bilhões em incentivos fiscais para as montadoras que cumprirem os requisitos. Novamente, quem explica melhor é o professor Márcio Tomé. O MOVE é um programa extremamente ambicioso. Ele foi desenhado para substituir um outro programa brasileiro, que é o Rota 2030. Quando a gente olha descarbonização em transporte, existem duas formas de olhar. Um que é olhar a eficiência energética dos carros, e aí você olha do tanque à roda. Ou olhar no conjunto de descarbonização que vai do poço, desde a origem do combustível, à roda. No Brasil, 2 programas eram complementares e continuarão sendo, com o MOVE substituindo o Rota 2030, já com uma concepção mais abrangente de descarbonização nos transportes. Mesmo companhias que não produzem elétricos ou híbridos podem fazer parte do programa. O governo também fornecerá incentivos fiscais para empresas estrangeiras que se instalarem em solo brasileiro. Companhias de fora do Brasil já anunciaram um investimento de 100 milhões de reais com foco em elétricos e híbridos. O grupo automotivo Stellantis lidera esse movimento. A empresa planeja destinar 30 bilhões de reais ao país entre 2025 e 2030. Esse é o maior plano de investimentos da história da indústria automotiva brasileira. Com esse aporte, o grupo planeja lançar os biohíbridos, que combinam a eletrificação com motores flex, movidos a biocombustível. A chinesa BYD iniciou as obras da primeira fábrica de carros elétricos em solo brasileiro. O complexo será construído em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A montadora vai produzir baterias de lítio e investiu 5 bilhões e meio de reais. O começo das operações está previsto para o segundo semestre deste ano. Esse vai ser o maior polo industrial da BYD fora da China. No começo desse ano, em março de 2024, a marca promoveu o evento Mega Electric Day. Foram comercializados em um único dia 963 veículos 100% elétricos ou híbridos em concessionárias da BYD. O modelo Dolphin Mini foi o elétrico mais vendido no Brasil em março, com 2.469 unidades emplacadas. Cada carro custa R$ 115.800. Um ponto positivo forte dos carros elétricos é que eles não emitem gases poluentes, mas ainda é preciso melhorar o processo de produção das baterias e aumentar sua vida útil. Você já ouviu nesse episódio que elas contêm substâncias químicas poluentes. As baterias de carros elétricos pesam cerca de 20 vezes mais que as de carros a combustão. Dentro delas, há metais como alumínio, cobre, cobalto e neodímio. Caso elas não sejam descartadas de forma correta, podem causar sérios problemas ambientais, como um processo chamado de fuga térmica. Essa reação química é capaz de aquecer a bateria e ela explodir. Com esse aquecimento, o solo e os lençóis freáticos ficam contaminados. A tendência é que a demanda por carros elétricos continue crescendo, mas a transição energética é um processo ainda lento. Você vai ouvir agora o professor Davi Zilberstein, do Instituto de Energia da PUC-Rio, o IEPUC. Ele falou sobre as dificuldades desse momento no Brasil. Uma transição que está sendo um pouco mais lenta do que se imaginava, mas obviamente que existe um descompasso entre a emergência climática, a gente hoje tem claramente impactos decorrentes das mudanças climáticas, mas que não necessariamente você consegue da noite para o dia. O que é um impacto, por exemplo? Você vai cortar o uso de combustíveis fósseis e muitas vezes você não vai produzir alimentos, né? Você pegar o centro-oeste brasileiro, se você cortar o consumo de diesel, você não tem colheitadeira.
Deu para ver que a mudança para os elétricos é complexa e o potencial do Brasil é grande nesse campo. Aliar a matriz verde com a produção consciente pode impulsionar o processo de descarbonização e contribuir para a transição energética. Uma alternativa para o descarte correto das baterias é a devolução aos fabricantes. Alguns países já determinam que as montadoras sejam responsáveis pela reciclagem das baterias. Mas esse processo precisa ser regulamentado a fim de impedir o gerenciamento inadequado, que poderia gerar riscos para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. A gente fica por aqui. O PUC Ciência é uma produção do Comunicar, da Vice-Reitoria Comunitária da PUC-Rio. Eu sou o Vinícius Chelios e fiz a reportagem e o roteiro desse episódio junto com o João Lustosa. A edição de som e mixagem são do Rodrigo Fidalgo. Nossos episódios também estão disponíveis nas plataformas digitais da Rádio PUC e TV PUC-Rio. Para mais informações, confira nosso Instagram, @PUCUrgente. Até a próxima!